que a gente pudesse hoje talvez estar aqui fazendo essa fala sobre esse tema, porque da forma como estava naquele momento, era possível até que, se não tivéssemos feito esse combate, muitos agricultores até ter mudado das suas terras, assim como muitos mudaram, né? Muitos deixaram a região do Cerrado, a região dos Gerais, né? Que é a região pós a Serra, para morar aqui no bairro Horizonte Azul, para morar aqui em outras regiões aqui próximas à cidade, porque foram impactados diretamente com esse plantio exagerado do eucalipto e também para a chegada de muitas predeiras, né, e mineradoras no nosso município. Então, o Padre Zé enfrentou isso diretamente, né, enfrentou, né, diretamente, foi para o meio do povo, né, enfrentou esses empresários do ramo das predeiras, das mineradoras, muitas delas ilegais, sem a documentação correta, sem responsabilidade nenhuma com o nosso ecossistema, sem responsabilidade nenhuma e respeito ao povo tradicional, né? O povo das comunidades tradicionais, aos verdadeiros guardiões das nossas riquezas, né? Das nossas nascentes, das nossas águas, do nosso ecossistema, da nossa agroecologia. E o Padre Zé orientou esse povo, né, a buscar o Ministério Público, a denunciar, né, e ele fez essas denúncias, muitas dessas denúncias eram assinadas por ele. Ele não tinha medo, ele ia para frente, né, porque ele dizia: poxa, eu não tenho filhos, tal, minha família não está aqui, né, e vocês, né, como Maísa, como Zé de Dalino, outros companheiros, Débora, que foram ameaçados, né, e ele falou assim: e vocês estão aqui, vocês têm a família de vocês, têm os pais, têm os filhos, então uh, familiares, né? Então eu vou para frente, né? E aí ele muitas vezes ele assumia todas essas denúncias, né? Ele ia para frente, foi perseguido, né? Por jagunços dessas predeiras, dessas mineradoras. Então assim, ele foi, né? Assim, são muitas lutas, foram muitas lutas. Não dá para falar assim em 2, 3 minutos, não dá para falar. Mas foram muitas lutas que ele travou e a coisa que ele deixou muita mensagem para a gente, assim, de buscar apoio aos movimentos sociais, como a gente buscou junto à Pastoral da Terra, ao MPA, Movimento da Agricultura Camponesa, e tantos outros instrumentos dos movimentos sociais, cooperativas, associações, sindicatos, para que o povo se organizasse, né? Para que o povo, porque essas opressões, infelizmente, elas estão sempre aí. Os opressores, eles não cansam, né? Eles estão sempre aí perseguindo o povo, ou de uma forma ou de outra. Muitas vezes eles vêm disfarçados até de nossos amigos, né? Mas na verdade eles querem nos destruir, né? Infelizmente. Então o povo precisa estar vigilante, é uma coisa que eles sempre falavam. E Zé, ele deixou uma mensagem, para dizer, deixou uma mensagem muito forte junto ao povo, aos agricultores familiares, aos movimentos sociais, que dizia: olha, gente, vocês não precisam ter medo da política, né? A política é um instrumento do povo e ela é ocupada muitas vezes por pessoas más, né? Políticos maus. Mas só vai mudar essa configuração, essa fotografia do poder, se o povo usar o instrumento político, né, para o bem, né, usar o instrumento político, participar desse instrumento político e fazer a transformação. Então ele nos encorajava a ocupar esses espaços, né, que não é dos outros, é nosso também, é do povo também, sabe? São instrumentos nossos, né? Construída a democracia, o espaço político, ele foi construído pelo povo, né? Muito pela luta do povo. Então a gente precisa ocupar esses espaços, precisamos ocupar esses espaços. E assim, o Padre Zé nos encorajou, para muitos dos nossos companheiros, participar desse processo político para ajudar o povo nessas lutas, né? Luta de combate ao plantio do eucalipto, luta de combate às predeiras, luta de combate à corrupção, né? Então, assim, são muitas lutas, né? São muitas demandas e a gente precisa participar. E Padre Zé, ele foi assim, né, essa fonte de inspiração, essa Santíssima, um desses membros da Santíssima Trindade, né,
que nos inspirou a lutar e viver, né, viver o Evangelho, viver o Cristo, né, é, assim, na realidade mesmo, né, na realidade mesmo, que Cristo está na luta do povo, né, e o Padre Zé falava isso pra gente. Então, assim, a luta de Padre Zé é uma luta cristã, é a luta do povo, né. Eu costumo dizer que o Padre Zé foi um santo vivo que viveu no nosso meio, né, que nos orientou. É isso, é isso. E muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Foi perseguido, né, por jagunços dessas predeiras, dessas mineradoras. Então, assim, ele foi, né, assim, são muitas lutas, foram muitas lutas, não dá para falar assim em 2, 3 minutos, não dá para falar, mas foram muitas lutas que ele travou e a coisa que ele deixou muita mensagem para a gente, assim, de buscar apoio aos movimentos sociais, como a gente buscou junto à Pastoral da Terra, ao MPA, Movimento da Agricultura Camponesa, e tantos outros instrumentos dos movimentos sociais, cooperativas, associações, sindicatos, para que o povo se organizasse, né? Para que o povo estivesse vigilante, organizado, para unidos para lutar contra essas opressões. Porque essas opressões, infelizmente, elas estão sempre aí. Os opressores, eles não cansam, né? Eles estão sempre aí perseguindo o povo, ou de uma forma ou de outra. Muitas vezes eles vêm disfarçados até de nossos amigos, né? Mas na verdade eles querem nos destruir, né? Infelizmente. Então o povo precisa estar vigilante, é uma coisa que eles sempre falavam. E Zé, ele deixou uma mensagem, para dizer, deixou uma mensagem muito forte junto ao povo, aos agricultores familiares, aos movimentos sociais, que ele dizia: olha, gente, vocês não precisam ter medo da política, né? A política é um instrumento do povo e ela é ocupada muitas vezes por pessoas más, né? Políticos maus. Mas só vai mudar essa configuração, essa fotografia do poder, se o povo usar o instrumento político, né, para o bem, né, usar o instrumento político, participar desse instrumento político e fazer a transformação. Então ele nos encorajava a ocupar esses espaços, né, que não é dos outros, é nosso também, é do povo também, sabe? São instrumentos nossos, né? Construída a democracia, o espaço político, ele foi construído pelo povo, né? Muito pela luta do povo. Então a gente precisa ocupar esses espaços, precisamos ocupar esses espaços. E assim, o Padre Zé nos encorajou, para muitos dos nossos companheiros, participar desse processo político para ajudar o povo nessas lutas, né? Luta de combate ao plantio do eucalipto, luta de combate às predeiras, luta de combate à corrupção, né? Então, assim, são muitas lutas, né? São muitas demandas e a gente precisa participar. E Padre Zé, ele foi assim, né? Essa fonte de inspiração, essa santíssima